Te amo. Então vamos começar a falar sobre epilepsia. E o primeiro passo é definir o que é uma crise epiléptica, que é basicamente uma disfunção fisiológica transitória do cérebro, marcado por descargas elétricas hipersíncronas autolimitadas e anormais nos neurônios corticais. Tá. Não sei porque fica aparecendo neurônios corticais. Inclusive, as alterações eletrofisiológicas e comportamentais podem ser detectadas no eletroencefalograma. Tá? As características dessas crises dependem de vários fatores, incluindo se ela acomete uma área, se ela acomete uma área ou toda a área do cérebro, tá? A localização anatômica específica, os padrões de descargas elétricas subsequentes, padrões de descargas subsequentes, e se essa descarga afetou ou não estruturas subcorticais ou áreas do tronco encefálico. Não sei por que tá tronco encefálico. Beleza, galera? Agora, qual que é a relação de uma crise epiléptica com a epilepsia? A epilepsia, ela é basicamente um distúrbio crônico na qual o principal sintoma que inclusive é recorrente, tá? E espontâneo, são as crises epilépticas. As epilepsias, existem várias síndromes epilépticas específicas, tá? As epilepsias em si, elas podem... Não sei porque fica apertando. Elas podem ser classificadas, primeiro, quanto à origem, tá? Se ela é parcial, origem não, quanto ao acometimento, se ela é parcial, se acometer apenas uma parte, do cérebro, ou se ela for generalizada, se ela acometer toda a parte. Tá? E pode ser classificado também quanto à origem. Pode ser idiopática
As maiorias, tá? São idiopáticas, né? Normalmente de cunho genético ou criptogênicas. Seriam devido a uma lesão secundária, tá? Devido a uma lesão, portanto, secundárias. As crises epilépticas, elas podem ser classificadas também. Podem ser crises parciais, tá? Eita, pega. Crises parciais. Então, por a lousa mais para cá. Crise parcial, que pode ser simples ou complexa. Uma crise epiléptica simples são aquelas que não alteram o estado de consciência. E uma síndrome parcial complexa é aquela que alteram o estado de consciência. E as crises, elas podem ser generalizadas, tá? Utilizando o mesmo critério de classificação quanto ao acometimento das epilepsias. Bom, segundo fato qual é mais importante, você classificar uma epilepsia ou a crise epiléptica? A epilepsia, porque a crise epiléptica ela é apenas um fator, lógico que é com certeza mais importante, mas é apenas um fator a ser analisado, inclusive na conduta. Tá? A gente tem outros fatores que são estudados na epilepsia, que vão desde dados clínicos, a eletroencefalografia, um desenvolvimento neurológico, exames de imagem, até testes, exames de imagem, exames hematológicos. Vamos estudar então começar a estudar alguns tipos de epilepsia. E a primeira que nós vamos ver é a crise de ausência na infância ou pequeno mal. Crise de ausência na infância, ou pode ser chamado também de pequeno mal. A crise de ausência na infância, o próprio nome já diz infância, acomete crianças de 4 a 12 anos, tá? E a característica dessa síndrome, né, dessa epilepsia, é que se não for tratada, você tem crises de ausência, né, crises epilépticas, que podem ocorrer mais de 100 vezes por dia. Além disso, grande parte do grupo pode apresentar também crises tônico-clônicas generalizadas. Cerca de 40 a 50% das crianças acometidas manifestam também crises tônico-clônica generalizada. E o eletroencefalograma tem como característica descargas estereotipadas bilateralmente
espículo-onda, e a uma frequência de 3 Hz mais ou menos. Uma frequência de 3 Hz. Para tratar a crise de ausência na infância, existem 2 medicamentos principais, tá? Que a gente vai destrinchar um pouco na hora de falar a escolha do fármaco. Mas você pode usar a etoxosumida, tá? Se as crianças tiverem apenas crise de ausência. Tá? Nós vamos ver que na epilepsia, um dos fármacos mais famosos é o valproato, tá? Só que, nesse caso, somente crise de ausência, a etoxosumida ela é melhor que o valproato, porque os efeitos colaterais dela são menores, tá? Só que a etoxosumida não trata crise tônico-clônica generalizada, né? Que é grande parte do universo também apresenta. Então, no caso de só tiver crise de ausência, usar a etoxosumida e o valproato para crise de ausência mais crise tônico-clônica generalizada. Outra epilepsia que vamos ver também é a epilepsia mioclônica juvenil. Deixa eu ver se é juvenil ou infantil, mas acho que é infantil. Juvenil. Epilepsia mioclônica juvenil também atinge crianças, só que de uma faixa etária um pouco maior, entre 8 até 20 anos mais ou menos. E ela é caracterizada por crises, tá? Mioclônicas e crises tônico-clônicas generalizadas, que ocorrem no período matutino, tá? Normalmente depois da criança acordar. Matutino. Assim como na crise de ausência, que eu esqueci de falar, na epilepsia mioclônica juvenil, também as crianças, elas se desenvolvem intelectualmente e neurologicamente normal, tá? São normais. Logicamente normais. O eletroencefalograma tem um padrão nele que são descargas generalizadas de espículas agrupadas e isoladas a uma frequência que tu não está escrevendo, uma frequência entre 4 a 6 Hz. Beleza, galera? E o tratamento, aqui a gente tem um fármaco eleito, tá? Que é o valproato, porque ele trata tanto crises mioclônicas quanto a tônico-clônica generalizada. Tá? E a gente vai ver também, na hora de escolher o fármaco, que o valproato ele tem uma vantagem. É um dos únicos fármacos que você pode tratar várias síndromes epilépticas, várias crises de etiologias diferentes com o mesmo fármaco.
generalizada. Beleza? E a próxima epilepsia que a gente vai estudar é a epilepsia do lobo frontal. Epilepsia do lobo frontal. Características padrões específicas dessa epilepsia dependem principalmente da área anatômica onde iniciou a descarga, tá? E as vias afetadas durante a descarga, ao caminho da descarga, né? Apesar de depender desses dois fatores, existem algumas características que podem se apresentar simultaneamente que podem ajudar a guiar um diagnóstico de epilepsia do lobo frontal, incluindo as características de crises que ocorrem e acabam repentinamente. Elas tendem, diferente da epilepsia mioclônica que é de manhã, elas tendem a se concentrar de noite. Existem algumas manifestações bizarras, principalmente manifestações musculares bizarras que entrariam movimento de lançamento de mãos, contração da pelve, movimentos de pedalar com as pernas, incluindo vocalizações altas, tá? Que podem ter cunho obsceno, que guia também para uma epilepsia psicogênica, tá? Psicogênica. Também resultado anormais, mas bem superficiais, tá? Anormais, superficiais no exame de eletroencefalograma. E uma história de epilepsias anteriores ou estado de mal epiléptico, tá? A epilepsia do lobo frontal, ela tem uma característica que normalmente elas são encontradas em grande quantidade numa mesma família, porque ela se caracteriza, ela tem um traço de síndrome autossômica dominante. E os indivíduos que possuem essa síndrome, normalmente as crises ocorrem de noite enquanto eles dormem. Agora, falando um pouco sobre a epidemiologia das epilepsias, nós temos que a incidência delas variam muito com a idade, mas predominam entre as faixas de 31 a 57 anos. A incidência entre esses anos, não, a incidência varia, né, no caso. Puxa, tô conseguindo apagar.
varia de 31 a 57 casos a cada 100 mil pessoas, e esse valor varia, a variação desse intervalo é devido à variação da faixa etária. Tá? Nas grandes maioria das vezes, os homens são mais prevalentes, cerca de 1,5 a 1,2 a 1,5 vezes mais que as mulheres. Tá? E a crise epiléptica mais comum é uma crise parcial complexa, beleza? Que seria aquela crise com acometimento parcial de localização e com alteração do estado de consciência, beleza? Alguns indivíduos, mais alguns dados epidemiológicos, os indivíduos que são tratados, normalmente cerca de 60 a 70% conseguem remissão, tá? Conseguem remissão, tá? Isso depende também de vários fatores, inclusive se o eletroencefalograma são mais normais, a ausência de doenças clínicas ou neurológicas, isso. Cadê a borracha? Existem fatores também que são mais comumente associados a crises epilépticas. Dentre eles estão indivíduos com doença vascular encefálica, indivíduos com desenvolvimento neurológico anormal, indivíduos que sofreram traumatismo craniano. Tá? Existem também fatores de crises independentes, que seria basicamente enxaqueca com aura, indivíduos com depressão. Mais para frente na investigação diagnóstica a gente explica a influência das auras na enxaqueca. Bom, quanto à investigação diagnóstica, investigação diagnóstica. Na investigação diagnóstica, os objetivos dos diagnósticos e também princípios são diagnosticar a própria epilepsia, classificar a síndrome ou epilepsia e buscar a causa específica
para então orientar tratamento. Que a epilepsia, ela possui, cada tipo possui uma história natural diferente, tá? História natural de evolução da doença é diferente, o prognóstico é diferente e o tratamento é extremamente diferente porque é uma coisa muito individualizada, tá? Existe um problema no diagnóstico da epilepsia, que é o seguinte: no começo da aula eu falei que nem toda crise epiléptica é uma epilepsia, mas crises epilépticas são a principal manifestação de uma epilepsia. Então, um indivíduo que tiver uma crise epiléptica espontânea, tá, e não apresentar mais a segunda, vou colocar aqui, esse indivíduo ele não precisa de tratamento farmacológico a longo tempo, tá? E onde que está o problema disso? Que a gente é muito difícil diagnosticar isso, tá? Principalmente devido à natureza bizarra que uma crise pode ter e a preocupação que o indivíduo pode ter depois de ter uma crise epiléptica, tá? E basicamente as condutas nesse caso se resumiriam a dados epidemiológicos e a história clínica do paciente, e você tem que confiar nas respostas do paciente. Então, para isso, nós precisamos estudar elementos da anamnese e exame físico que conduzam para o diagnóstico específico dessa epilepsia, tá? E a primeira coisa, a investigação, ela deve ser feita, pode ser feita inclusive através de terceiros, tá? Não necessariamente o indivíduo que sofreu a crise epiléptica possa responder algumas perguntas, porque em algumas vezes o indivíduo pode ter pouca ou nenhuma recordação da crise. Podem ter pouca ou nenhuma lembrança das crises. E aí você deve colher, primeiro, como foi essa crise, tá? Detalhadamente. A sequência dela, a evolução, alguns fatores que podem precipitar essa crise, incluindo ingestão de álcool, privação do sono, e em crianças, o histórico de desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento neuropsicomotor. Também investigar sobre a presença de auras, investigar auras, tá? A aura no passado era vista como basicamente um precipitador, né? Uma reação, um sinal iminente de uma crise que está por vir, mas hoje a aura é considerada uma crise parcial simples, tá? Uma crise, então, epiléptica que ocorre em apenas um lugar anatômico específico e que não leva à alteração do estado de consciência. E sim, algumas crises espontâneas podem nos dar valores epidemiológicos sobre a epilepsia. Por exemplo, um marcador que é muito seguro de epilepsia é
a ocorrência de uma segunda crise espontânea, tá? Vamos por aqui, segunda crise espontânea, é um marcador seguro de cerca de 80% de confiabilidade, vamos dizer, porque a chance de você ter uma terceira crise ou mais crises depois de uma segunda crise espontânea é na casa de maior ou igual a 80%. Então, é um marcador seguro de epilepsia, tá? Vamos então entender um pouco sobre o tratamento. E é lógico, antes de falar do tratamento, vamos falar sobre alguns exames que podem auxiliar no diagnóstico, né? A gente comentou um pouco sobre os padrões do eletroencefalograma em determinadas epilepsias, mas basicamente o eletroencefalograma, vou colocar aqui, ele mostra os padrões de descargas epilépticas, tá? Descargas epilépticas entende-se por espículas e ondas agudas e podem ser detectadas, inclusive, tá? Na primeira crise epiléptica em até 50% dos pacientes com epilepsia. E através dela a gente pode também classificar o subtipo de epilepsia, tá? Dependendo da idade e do local anatômico acometido. Exames de imagem. A gente tem principalmente a ressonância magnética, tá? A ressonância magnética não é feita em todo mundo, normalmente é feita nos pacientes mais jovens e nos idosos, tá? E a tomografia é muito ruim para usar numa investigação de epilepsia. Temos exames laboratoriais, por exemplo, os exames hematológicos, eles seriam feitos apenas em recém-nascidos ou idosos com doença sistêmicas aguda ou crônica. E nesses diversos exames você busca distúrbios, pode buscar, né, distúrbio eletrolíticos, incluindo glicose, cálcio, magnésio, tá? Distúrbios hepáticos e renais que possam desencadear uma crise epiléptica, né? Além disso, esses exames laboratoriais, deixa eu apagar aqui, também servem para definir valores basais. Valores ou parâmetros basais antes de iniciar o tratamento com fármacos antiepilépticos. Beleza? E agora, entrando no tratamento em si, a primeira coisa que nós temos que entender é como será feita a escolha do fármaco. E é claro que depende do tipo específico
da epilepsia. Depois de escolhido o melhor fármaco, nós temos que, né, ajustar ele conforme efeitos colaterais, posologia e até mesmo o custo e se esse paciente tem condição de comprar esse fármaco, tá? São um fármaco ou mais, tá? Você usa mais de um fármaco quando o tratamento com apenas um não foi um sucesso, beleza? Também lembrar dos casos de epilepsias resistente ao tratamento farmacológico, tá? Epilepsia resistente ao tratamento farmacológico, ela é definido como incapacidade de suprimir as crises depois de 2 tratamentos diferentes, capacidade de suprimir depois de 2 tratamentos com 2 fármacos diferentes. E é lógico, nesse caso, poderia ter outras soluções, né? Inclusive colocar fármacos menos explorados, né? Mas que podem, no caso, resolver o problema, ou até mesmo uma alternativa cirúrgica, tá? A questão da quantidade de fármacos, mais uma coisa para complementar, né? Prestar atenção porque os efeitos colaterais é um peso importante no tratamento, que inclusive limita, né, o estabelecimento de certos tratamentos, mas é preferível que você utilize 2 fármacos que causem, por exemplo, pouca sedação, do que do que utilizar, por exemplo, um fármaco que causa muita sedação. E o outro problema é que cerca de 30%, tá, dos pacientes, eles vão ter os efeitos colaterais, tá? Só que ainda não se sabe os impactos desses efeitos colaterais no desenvolvimento cerebral, tá? Na aprendizagem e no comportamento, tá? Inclusive, 3 parâmetros importantíssimos que fazem parte do desenvolvimento neurológico de uma criança, tá? Então, agora indo para a escolha dos medicamentos, existem 2 estudos famosos, né? O primeiro de 1985, em que ele analisa os seguintes fármacos antiepilépticos: carbamazepina, fenitoína, gabapentina e primidoxona. Tá? E os efeitos dele, a eficácia foram as mesmas, tanto em crises parciais quanto em crises generalizadas, tá?
E aí, conforme os anos foi passando, veio outro estudo de 1992, em que relatou que a carbamazepina teria uma eficácia um pouco melhor que o valproato nessas crises, tá? Estudos mais recentes mostram que a eficácia realmente deles, eles têm uma diferença, só que é mínima, tá? E a eficácia mínima, mas o maior impacto seria que um ou outro teria uma tolerabilidade melhor. E aí, existe uma conclusão que é muito importante, que é lógico. A escolha do fármaco vai depender, então, do padrão específico da epilepsia, dos efeitos colaterais, que nós vamos comentar daqui a pouco, e do custo para o paciente. Também tiveram uns estudos, né, que é aplicado até hoje, que a gente já comentou, que é etoxosumida. Ela é melhor que o valproato em crises de ausências, por apresentar menores efeitos colaterais. Menos efeitos colaterais. Porém, não trataria da crise tônico-clônica generalizada, visto que existe uma epilepsia que há acometimento de grande parte dos pacientes em que isso manifesta com esses dois tipos de crise, tá? Então, se tiver tônico-clônica, o valproato já é melhor que a etoxosumida. Tá? E falando um pouco sobre efeitos adversos, apesar de ter cada fármaco específico para um tipo de epilepsia, e vários fármacos inclusive, existem alguns efeitos que são comuns, a maioria deles, que seriam, vou colocar aqui, efeitos comuns. Sedação, a nubridade mental, déficit de atenção, distúrbios gastrointestinais, e tontura. Existem agora dois conceitos importantes que também entrariam na conduta da escolha do melhor fármaco, que seriam efeitos dose dependente e efeito idiosincrático dos fármacos. Então, começando com o efeito dose dependente, seria basicamente aquele efeito colateral, tá? Que aparece quando você inicia o tratamento ou quando aumenta a dose, tá? Daquele fármaco. E o caminho inverso também é válido, tá? As características, os efeitos colaterais devem diminuir, tá? Se você cessar o uso desse fármaco ou diminuir a dose, tá? Isso seria um efeito dose dependente. Existe uma exceção, tá? Que seria uma exceção muito específica, que não ocorre o caminho de volta, que é a perda da visão periférica com o uso de vigabatrina. Tá? Agora, o efeito idiosincrático
o efeito idiosincrático é aquele efeito que não depende da dose farmacológica. Tá? São basicamente reações imunes, tá? Que ocorrem contra o fármaco e que leva, tá, a uma sensibilidade anormal ao fármaco, levando principalmente a manifestações potencialmente fatais. E eu posso citar alguns exemplos, como por exemplo, o uso da carbamazepina pode causar como efeito idiosincrático a granulocitose e anemia anaplásica. E outro uso famoso, tá, que é do valproato, que a gente já vê que o valproato ele é um fármaco utilizado em quase todas as síndromes epilépticas, que é a hepatotoxicidade hepática. Opa, hepatotoxicidade grave. Tá? Mas extremamente raro. Agora falar um pouco sobre a farmacologia, tá? Primeiro, deve-se tomar muito cuidado e estar atento a escolher fármacos antiepilépticos para pessoas idosas, tá? Porque você tem uma alteração dos processos fisiológicos, mudanças também farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos neles, né, que acarretaria isso. E também o efeito desejado e indesejável eles são mais sensíveis, né? Efeitos desejáveis e indesejáveis. Tá? Dentre as alterações fisiológicas que mudam, né, tanto a farmacodinâmica quanto a farmacocinética seriam uma menor metabolização, menor metabolização hepática, né? Hepática. Também uma menor depuração renal. E uma diminuição tanto da motilidade quanto a absorção intestinal. Beleza? Outra coisa importante, como evitar flutuações, tá, de concentração sanguínea desses fármacos. E uma coisa também, né, pessoas idosas elas têm mais tendências também de apresentarem doenças crônicas ou agudas, e com isso tem mais tendência de utilizar outros fármacos para tratamento dessas doenças que podem levar a diversas interações farmacológicas com os fármacos antiepilépticos, tá? E para você evitar flutuações na concentração sanguínea, você deve dar intervalos menores que dar os fármacos, né, intervalos menores que 1/3 ou metade da meia-vida do fármaco, tá? Agora, se forem fármacos que têm meia-vida muito longa, como é o caso do valproato, pode dar-se, né, cerca de 2 vezes ao dia, dependendo aí da dose, tá?
Ficar atento também para algumas relações, tipo de saturabilidade ou taxa de ligação que depende da concentração, como que a gente vai ver também, que é no caso do valproato, tá? E entrando agora, vamos entrar nos fármacos mais usados, que é o próprio o valproato, entender um pouco do mecanismo de ação dele e de dosagens. O valproato, ele tem uma vantagem que é basicamente a seguinte: ele é um fármaco que pode ser usado em diversas epilepsias simultâneas diferentes. Tá? O valproato, no caso, se não houver tolerância a ele, existem outras opções, como por exemplo, lamotrigina, levotiratecem, acho que é assim que escreve, tá? Se não houver boa tolerabilidade com o valproato. Mas basicamente o mecanismo de ação dele é inibir, tá? Canais de sódio, que interferia, né, nessa descarga, diminuía essas descargas epilépticas, tá? Eles também inibem o GABA e eles também alteram canais de cálcio. Lembrando, né, que os fármacos antiepilépticos ou eles inativam o canal de cálcio ou inativam o canal de sódio, tá? Para influenciar nas descargas elétricas, nos impulsos nervosos, tá? Existe o ácido valproico e o valproato, tá? O ácido valproico também é usado como um estabilizante de humor, tá? Mas a classe dele é como um anticonvulsivante. O ácido valproico, existem medicamentos, né, que convertem o ácido valproico em valproato justamente para você ter um pouco menos de efeitos colaterais, principalmente efeitos gastrointestinais, tá? Mas um efeito que tem que tomar cuidado nele também é a teratogenicidade muito grande, tá? E existe uma coisa importante também, é que o valproato ele se liga muito às proteínas plasmáticas, né? Aqui liga-se bem às proteínas plasmáticas. Só que a taxa de ligação depende da concentração dele, tá? Por exemplo, vou escrever taxa de ligação depende da concentração. Ou seja, se você exceder essa taxa de ligação, o valproato ele não se liga mais à enzima, a proteínas plasmáticas, consequentemente não é mais distribuído pelo sangue e aumenta a fração livre dele, tá? Aumentando também os efeitos colaterais, tá? E a taxa de ligação dele, o limite dela é mais ou menos 75 UG por ml, tá? A partir disso, ele começa, não tem mais ligação com as proteínas, ele começa a aumentar a fração livre, aumentando efeitos colaterais. Por exemplo, se você passar de 75, eu acho que é micrograma, 75 micrograma por ml para 150 micrograma por ml, a concentração dobra, tá? Mas os efeitos colaterais aumentam dessa passagem cerca de 6 vezes. Beleza, galera?
O outro fármaco muito usado também é a fenitoína. A fenitoína, tá? O mecanismo de ação dela, ela se liga a canal de sódio dependente de voltagem. Inativa ele, tá? Inativa o canal e faz com que ele demore para se regenerar. E ele fique inativado e, consequentemente, diminuindo as descargas. Tá? E assim como o valproato, a concentração dele tem que ter tomado cuidado, porque a metabolização dele é por é basicamente uma biogradação por enzimas saturáveis, tá? Então vamos escrever enzima saturáveis. Ou seja, se passar de determinada concentração, as enzimas vão estar sobrecarregadas, não vão conseguir mais metabolizar o fármaco e, consequentemente, vai ocorrer a mesma coisa que no valproato, né? O aumento da fração livre, consequentemente, aumento dos efeitos colaterais. Qual é mais ou menos a medida, tá, para você saturar essa enzima? Cerca de 12 a 15, não sei se é 12 a 15 ou 10 a 12. Deixa eu confirmar. Merit. Dez a 12 microgramas por ml. Cerca de 10 a 12 microgramas por ml. E o que isso implica na prática clínica? Que você deve, né, tanto o valproato como a fenitoína, você devem ter tomado ao aumentar a dose, tá? Para não exceder e, consequentemente, aumentar a fração livre desse fármaco e também para não aumentar o efeito dose dependente, né? Mas na fenitoína em si, você tem que fazer aumentos, tá? De mais ou menos 30 miligramas, tá? Por vez, sempre monitorando os efeitos colaterais desse fármaco e avaliando como está interferindo no paciente, tá? Existe um efeito colateral também da fenitoína, né, que o problema dela é a depressão do sistema nervoso central, principalmente na região do vestibular e do cerebelo, tá? E lesões cerebelares causam distúrbios, transtornos do movimento, tá? Principalmente se atingir via extrapiramidal, beleza, galera? Pode causar também algumas ataxias. Eu acho que essa aula é só, tentei englobar os principais pontos. Desejo a todos ótimos estudos e fiquem com Deus.